Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozando de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, que unis numa só vontade todos os fiéis, dai ao vosso povo que ame o que ordenais e deseje o que prometeis, para que entre a estabilidade das coisas presentes se fixe o nosso coração onde está a verdadeira felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Então, hoje a gente vai vou dar uma pausa aqui no catecismo e vamos tratar do assunto da devoção do mês de maio, que é a devoção a Maria, né? Fazer o mês com Maria. Tá? É uma devoção antiga da igreja, que ela tem já alguns séculos aí de que ela começou bem devagar, depois foi sendo ampliada ao longo do século, né? E é uma devoção super, super, super importante para nós católicos, né? A devoção à Santíssima Virgem, ela só perde importância para a devoção a Deus, né? A devoção à Eucaristia, a devoção à Paixão Nosso Senhor. Então, ela vem logo em seguida. Então, é muito, mas muito importante que a gente tenha devoção à Santíssima Virgem. Então, a gente vai tratar desse assunto e tentar entender um pouco, né, a importância dessa devoção, quando começou, quais são as práticas que a gente pode adotar. Existem diversas práticas que a gente pode fazer, né? Tem alguns livros que ensinam a fazer isso. Conversando com um colega lá da igreja, ele faz a devoção a Maria pelo livro de São João Bosco, bem interessante também. Esse que a gente começou a fazer é um que eu peguei no site mariano, né? Que é a Alma Gloriosa de Maria. Muito bem. Então, a devoção à Santíssima Virgem, como é que começou essa devoção, né? Alguém faz alguma ideia quando isso começou? Né? Alguém tem alguma noção sobre isso? Parece que não, né? Então, olha só, a igreja, ela, na verdade, ela vem assim, moldando o mundo na fé, né? Ao longo dos séculos. Então, existia uma festa pagã lá na Itália, né? Roma. O hemisfério norte, ele tem o mês de maio, né? O mês das flores, da primavera, né? Aqui no nosso hemisfério é diferente, né? Mas lá é um mês que eles têm essa prática, ou tinham, né? Essa prática de fazer um mês de festa com flores e tal. Inclusive, ela associou com a festa pagã, com a festa da fertilidade aí, das deusas Artemisa, a deusa grega, Flora, né? A deusa romana. Isso é paganismo, né? Então, o que a igreja faz? Ela substitui essas festas pagãs, né? Sempre tem feito isso ao longo da história. E no caso do mês de maio, ela dedicou o mês de maio à Virgem Maria. Por quê? Porque é a flor mais bela que Deus criou no mundo, né? Maria é a flor mais bela. Então,
a igreja começa a modificar o comportamento do pagão, né, dos pagãos, para que ele conheçam a fé, conheçam a verdade, conheçam realmente o que é importante para a nossa vida. No século XIII, por exemplo, né, tem o rei Afonso X, do rei de Castela. Ele era chamado um rei o sábio, né? Por quê? Porque ele gostava muito se dedicava muito à cultura, à música, à arte. E ele escreveu, interessante, ele escreveu 427 canções a Nossa Senhora. E dedicou, né, essas canções para honrar Nossa Senhora, né? Principalmente ali no mês inteiro, né? São 30 dias, o tricésimo, né? 30 dias dedicados a Nossa Senhora. Uma, então, uma canção que eu. Se você quiser entrar na internet, você vai achar essas. Salve Maria, boa noite. Benção, mãe. Deus abençoe. Vai, vai achar essas cantigas lá. Eu até tenho uma aqui que eu posso até passar para você dar uma. Escutar um pedacinho. Está bem baixo, né? Mas dá para escutar uma coisa. São músicas bem piedosas, então ele contribuiu bastante aí com seus escritos, né, para popularizar essa prática de devoção de 30 dias a Maria, né? E a gente também tem o exemplo de São Felipe Neri. O São Felipe Neri, ele vai ser, o dia dele é esse mês de maio, é o dia 26 de maio, e se comemora o dia São Felipe Neri. E ele tinha um oratório que ele criou, né, para que ele pegasse as crianças de rua e desse para elas, né, um ofício, um estudo. Tem um filme dele na internet que quiser baixar aí para ver. Preferisco para o Paradiso, é um filme muito, muito emocionante, muito legal. E ele também adotou essa prática. E Nossa Senhora aparece para ele pedindo isso, inclusive, né? Uma aparição de Nossa Senhora direto para ele, né? Uma aparição privada, pedindo que ele fizesse isso. Então, as crianças ofertavam flores cada dia do mês, né? E ofertavam flores para Nossa Senhora e fazia canções, cantigas e honrava Nossa Senhora. E com isso foi se popularizando essa devoção, né, à Santíssima Virgem. E os jesuítas também tiveram uma participação boa nisso, difundiram ainda mais, né, no século XVIII. Eles, inclusive, sugeriam, né, que as casas tivessem, né, altares domésticos. Cada casa deve ter um altar doméstico com a imagem da Nossa Senhora, para, inclusive, aproveitar e, nesse mês de maio, fazer uma devoção maior, né, algo a mais, bem mais profundo do que o que a gente já faz no nosso dia a dia. Porque, assim, a gente, qualquer mês, né, eu mesmo, o dia de sábado, que é um mês que a gente dedica a Nossa Senhora, a gente faz as orações, né, faz uma devoção bem particular. Por exemplo, nesse mês de maio, a gente vai ter aí, no dia 13, a gente comemora Nossa Senhora de Fátima, né? É a aparição dela, né? Morreu lá em 1917. No dia 24 de maio também tem uma dedicação à Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que é uma devoção até particular de São João Bosco. Né? No dia 31 de maio também tem uma festa de Nossa Senhora Rainha Mãe,
31 de maio. Ou seja, existem alguns dias de cada mês onde a gente faz. Mas a ideia é, durante todo o mês de maio, os 31 dias do mês de maio, todos os dias fazer uma oração, uma meditação, né, para honrar Nossa Senhora. Para vocês terem ideia, o Papa Pio VII, ele autorizou, né, ele escreveu, ele determinou uma indulgência para quem fizer isso em cada dia do mês de maio, né? 300 dias por cada dia que a gente fizer. E no final do mês, ou qualquer dia durante esse mês, quando se fizer a confissão e a comunhão, uma indulgência plenária, né? Que é um tempo maior, né? Ou seja, a igreja, ela favorece isso de muitas formas, né? Favorece essa questão de a gente cada vez mais se aproximar de Nossa Senhora, conhecer Nossa Senhora, meditar sobre as suas virtudes. Por que que isso é importante, né? Bom, a gente sabe que os grandes santos, a maioria deles são devotos à Senhora, né? Com certeza todos eles são. Alguns são mais de forma mais fervorosa, como, por exemplo, São Bernardo, Claraval, século XIII, né? Que foi um santo de grande teologia mariana, né? Então, ele, por exemplo, ele falava que Nossa Senhora que Deus podia criar um mundo mais belo do que este, mas não poderia dar a um ser a perfeição que ele deu para Nossa Senhora. Então veja quão importante, né? A gente se aproximar do mundo. Imagina que assim, quando a gente tem uma pessoa que a gente sabe que tem aqui um dom de santidade, ou a gente é como se fosse um imã, né? A gente se aproxima dessa pessoa, a gente quer falar com ela, quer estar junto dela, né? Por exemplo, a gente quando vai no mosteiro, a gente gosta de estar com o padre Jair, gosta de estar com o padre Lourenço, o padre Alberto, porque são pessoas assim que têm uma atração, né? Tem ali um quê assim de vida santa e a gente quer isso para a gente. Então, É o sal da terra. bom, Sal da terra. isso. Então imagine você ter uma pessoa tão, mas tão sublime, tão perfeita, tão santa como Nossa Senhora, né? Então a gente precisa, mais do que a gente, mais do que a obrigação, é uma necessidade nossa de ter devoção à Senhora. Tem santos que chegam a dizer que não fazer devoção a ela seria até um pecado. Por que isso? Veja só, qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe, né? Quem é o ser humano que, mesmo sendo uma pessoa má, não honra a sua própria mãe? Pode ver, você pode até pegar um cara muito mal assim, mas a mãe dele ele honra. Ora, Maria, ela é nossa mãe espiritual, não é? Então, São Luís Maria Grande Montfort, ele fala, ó, quem não tem quem não tem Maria por mãe, não pode ter Deus por pai. Por quê? Se a gente é na ordem natural, nós viemos de um pai e de uma mãe, na ordem sobrenatural, nós também temos um pai e uma mãe. Deus Pai e tem Maria como mãe. Então, as pessoas que não têm Maria como mãe, certamente não vão se salvar. Isso é a verdade. As pessoas só vão se salvar se elas estiverem dentro da Igreja Católica. Olha quantas pessoas no mundo não têm esse conhecimento, não têm essa verdade. Não tem. Pode pegar aí bilhões de muçulmanos, pode pegar aí bilhões de protestantes, né, que desonram a nossa mãe, desonram até Maria é até mãe deles, mas eles não querem ela. Então, é um pecado grave, inclusive, né? Então, não honrar Maria é um pecado grave. Por quê? Porque ela é nossa mãe.
Isso está bem claro, né? Os grandes santos, todos eles tiveram devoção a Maria. Em particular, por exemplo, Santo Afonso Maria de Glória, ele tinha uma devoção particular com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. São João Bosco, ele tinha uma devoção particular à Nossa Senhora Auxiliadora. Então, assim, eles sabem a verdade, né? Nós devemos imitar os santos, porque eles são os nossos professores, né? São eles que são exemplo para nós, para que a gente possa segui-los. Bom, e como é que então a gente pode então fazer uma devoção à Nossa Senhora? Existem diversas formas, diversos meios, mas existe um em particular que eu particularmente eu acho que é um dos melhores, se não o melhor, é o que São Luís Maria de Guilherme de Montfort trata no livro que ele escreveu, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Eu sei que muitos de nós aqui já leram, né? Porque já fizeram essa consagração, né, a Nossa Senhora, e aí você precisa ler o livro para conhecer como é que é feito, como é que deve ser feita essa consagração, né? Tá? Escravo de Nossa Senhora, escravo de Jesus com Nossa Senhora. Eu até sugiro que a gente possa reler esse livro novamente, vai redescobrir coisas muito boas, né? E, e refazer. A gente precisa, inclusive, fazer todo ano uma renovação da consagração, tá? Então, por exemplo, quando você... Ele explica bem como é que faz no livro. Uma coisa interessante que aconteceu com São Luís Maria, ele fazia muita homilia, pregação a respeito de Nossa Senhora. Ele é um santo bastante devoto a Nossa Senhora, né? Como muitos outros. E ele escreveu esse livro lá no ano 1712. Olha só quantos anos tem, já tem 300 e poucos anos. Ele previu que o demônio ia fazer com que as pessoas não conhecessem esse livro. E realmente aconteceu isso. Uns mais ou menos 130 anos, esse livro ficou escondido, sem ninguém saber que existia. Aí ele morre 4 anos depois de que ele escreveu esse livro, e aí, revestindo as coisas dele aí alguns, né, um século depois, descobre esse tesouro, né, escondido, que ficou lá, guardado, sem ninguém saber. Qual é esse livro? Eu não sei. Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, aí eles publicam esse livro, e aí as pessoas começam a conhecer esse tesouro, né, desse livro. É um livro, assim, que eu acho que todo católico devia ler. É muito bom mesmo, vale a pena a gente investir nesse conhecimento. Então, ele ensina o que ele viveu, né, na vida dele. Então, ele faz um livro aí que explica todo o processo, como é que a gente deve fazer para ser devoto da Senhora. Existem outros livros muito bons também. Por exemplo, a gente está fazendo esse Mês com Maria com um livro de um padre, esqueci o nome dele agora, Alma Gloriosa de Maria, tá? Esqueci o nome desse autor. Então, ele também traz, né, um formato, né, de como fazer essa devoção, né, 31 dias com Maria. Você tem o livro do São João Bosco, tem vários livros. Os melhores livros que eu conheço de Nossa Senhora, poderia dizer que seria esse do São Luís Maria, o livro Glória de Maria de Santo Afonso, que é também talvez o melhor deles. Santo Afonso era um santo também de grande devoção à Nossa Senhora. E o outro livro também muito bom, que é o de Monsenhor Fulton Sheen, que é O Primeiro Amor do Mundo. Também trata de Maria. Tá? Mas eu achei bem interessante trazer um pouco desse livro, porque, primeiro que assim, eu já li pela segunda vez, então
dá para falar um pouco melhor sobre ele. E é algo que é muito prático, assim, para a gente poder trabalhar essa questão da consagração, né? O que fala o livro dele, né? Então, fala da necessidade de devoção a Maria. Então, por que é necessário a gente ser devoto à Senhora? Então, ele começa, né, dando essas, falando algo a respeito desse assunto. Qual o papel de Maria na história da salvação? Então, Maria, ela é o instrumento que Deus escolheu, né, para fazer, para salvar a humanidade, né? Qual o papel de Maria? Olha só, quando Deus criou o mundo, né, tem até uma oração na prefácio da missa, prefácio não, no ofertório da missa, que diz assim: Deus que de forma maravilhosa criou o mundo, né, pela sua divindade criou o mundo, de forma mais maravilhosa ainda, reformou. Como que ele fez isso? Usando Maria como um instrumento, né? Porque foi lá no madeiro que o homem foi perdido, né? O homem se perdeu através da desobediência de Eva, né? E é no madeiro que Deus nos resgata das mãos do demônio, né? Então Deus usa os mesmos instrumentos. Você tinha uma árvore, né? Tinha o madeiro de uma árvore, você tinha uma virgem desobediente, tinha um homem, Adão. Na cruz a gente vai encontrar o madeiro da cruz, vai encontrar uma virgem, Nossa Senhora, obediente, e vai encontrar um novo Adão, que é Jesus. Ali, ali Deus consegue, né, através do seu Filho, nos resgatar da queda que nós tivemos através da desobediência de Adão e Eva. Então, Maria, ela é fundamental nessa história. Deus podia fazer de forma... Ele pode qualquer coisa, né? Podia chegar assim, trazer o homem pronto, né? O homem, seu filho, né? Pronto, e aparece no mundo como os loucos aí da modernidade. Diz que ele apareceu diz que ele veio de outro planeta, veio já pronto. Tem maluquice por aí, né? Divulgando aí. Mas ele não quis fazer assim, ele quis trazer seu filho, né, no ventre de uma mulher pura, sem mancha, uma mulher que tem todos os atributos, todas as virtudes, para nos dar como exemplo, né? Existem, ele fala sobre algumas devoções falsas, e existem mesmo, falsas devoções. Então tem uma parte do livro que ele fala sobre isso. E ele vai tratar dizendo o que é a verdadeira devoção a Maria, qual é a verdadeira devoção que a gente precisa ter, adotar para com Maria. Explica sobre Maria como caminho fácil, seguro e curto, né? Vou explicar um pouco sobre isso. A consagração total a Jesus por Maria, a escravidão de amor, quais são os efeitos da consagração, né, dessa prática, qual o papel de Maria nos últimos tempos, as práticas exteriores e interiores, né? A gente tem as duas práticas, você precisa ter as duas, mas mais importante é a interior, né? Claro, porque ela vem do coração, ela vem da alma. E os preparativos para fazer essa consagração, né? Que aí se faz um processo mais ou menos assim, 33 dias antes de uma data de Nossa Senhora, né? No meu caso, nosso caso, a gente fez no dia 8 de dezembro, né? Dia da Imaculada, da Conceição, né? E aí, 33 dias antes, dia 8 de dezembro, a gente começa a fazer algumas orações e meditações, né, sobre três aspectos que ele vai citar no livro aí. E, por fim, como é que deve ser a vida após a consagração? Aqui, a gente percebe que, depois que se faz a consagração, existe um certo esquecimento das coisas, né? E aí, por isso que é importante fazer uma revisão, ou pelo menos semanal, diariamente, fazer uma revisão do que a gente está fazendo
em relação àquilo que a gente se propôs a fazer, né? Já aquele exame de consciência. Bom, então começando aqui sobre a necessidade da devoção a Maria. Bom, antes disso, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Gilberto, você falou, quando estava no slide anterior, você comentou. Volte aí, por favor. Tá para voltar? Não, claro. Esse Mas eu esse aqui. Não sei, agora não estou lembrando bem qual foi o item. ah, Você comentou que Deus poderia ter já feito o homem perfeito e tal, tal. sim, Não foi isso? foi. Não, ele. Para o filho dele, ele. Como é que chama? Aí ele escolheu Maria. Aham, isso, É isso? isso. Aí não precisa falar aqui, você fala os pormenores, né, de quem é Maria. Não precisa falar. Mas, assim, sempre há, eu vejo na Igreja Católica, a questão do livre-arbítrio. Sim, Assim, Deus poderia ter deixado, ter feito tudo assim, como você falou aí, o homem deixa botar ser um perfeito, fosse pecar e tal, tal, tal. sim. Mas o homem vai lá e faz errado. Obviamente que o homem vai pagar por isso, qualquer um de nós, né? Uhum, É sempre assim. Então, e ele dá o caminho, é sempre assim. Ensina a fazer o certo, ensina o que se deve fazer, agir, enfim, tudo, né? uhum, Mas o homem vai lá e faz o lado sempre, né? O homem vai lá e peca. Isso aí sim. fala para todos, tudo que for. Erra, né? Uhum, Aí que eu digo, é o arbítrio, né? Esse livre-arbítrio. Tanto que ele veio à Terra, foi crucificado, né? Morreu na cruz crucificado, sofreu no carregamento da cruz, uma coisa assim, sobrenatural. Ele poderia não ter, né? De novo, como você falou. Aí eu acho que é isso aí, caberia, né? Aí, ele poderia não ter sofrido isso, não é isso? Mas ainda poderia. assim chegou àquele extremo de deixar o homem, aqui no caso lá, julgá-lo e condená-lo àquele sofrimento. Ele poderia ter sido, mas até isso, ele chegou a esse extremo de morrer ali, daquela forma. Sim, Sempre esse arbítrio né, assim, que você não entende. Oi? Acho que ele saiu ou caiu. Ele fechou. Você fechou o seu microfone, César? sim, sem querer. Vou tirar aqui da. Entendeu? Sim, Tudo é um arbítrio, tudo é um arbítrio. Ele dá essa oportunidade, porque aí que eu falo, tem aquele estado que diz, o cara está esperando cair do céu, porque você tem que fazer a sua parte. sim. Não só ficar esperando sair, porque eu acho que assim, não cai do céu, você tem que, antes de mais nada, merecer, né? Ter uma graça e tal. E para isso Deus já deixou lá. Eu acho que é para isso existe o arbítrio, cara. Você merece ir? Será que você merece para ter aquele que você deseja e tal, né? Uhum, Eu penso assim, que eu não vejo assim muito. Esse é o entendimento meu, né? Eu não vejo muito de discussão. Quer dizer, eu estou começando agora a ser católico, a aprender a ser católico, mas eu não vejo. Eu vejo sempre essa questão desse livre-arbítrio, né, de cada um que ele dá.
E aí o cara faz certo ou faz errado. E olha que ele ainda perdoa, né? Ele vai lá e ainda perdoa. Se o cara tiver arrependimento, vai na porta do inferno lá, se ele se arrepender, ele é tirado dali, não vai para lá para o castigo extremo, né? Uhum. É só isso. Porque você falou Então, naquela hora que ele poderia ter colocado o homem perfeito, mas não foi. E aí eu queria saber, a minha pergunta é essa: é por causa desse arbítrio, né? Não sei se você entendeu o que eu quis falar com arbítrio, mas é ó, por vamos causa lá. disso que ele sempre deixa ao homem essa possibilidade de escolha, desde Adão e Eva, né? Ele podia não fazer, mas fez errado. Sim, Fez o que então não vamos lá. devia. Vamos lá sobre isso daí, né? Ou Deus, então é o seguinte, Carlinhos, eu não sei se eu desviei porque você falou aquilo naquela hora, comentou. Talvez não seja nem apropriado você fazer eu ter feito esse comentário. Se você quiser comentar outro dia, não tem problema, você dá andamento, que eu acho que é mais importante, ao que você vinha fazendo aí, seu trabalho, essa apresentação que nós estamos no mês mariano, e tem muita coisa para ser ainda. tem. Mas só Sei. para deixar um resumo aqui, Célio. Deus, quando fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. O que quer dizer isso? Nós somos livres para a gente fazer o que quer. Porém, ele também nos dá o conhecimento que existe o bem e o mal. Então ele diz, ó, faça o bem, que aí você vai viver. Se você fizer o mal, você vai morrer. Ou seja, você fazendo o bem, você tendo caridade, você vai viver comigo na vida eterna. E se você não quiser, se você não tiver a caridade, você vai viver sem mim. Ou seja, não vai estar com Deus, vai estar condenado. Então, o homem tem como conhecer. O homem tem como conhecer a verdade, né? Então, ele pode muito bem saber o que é bom, o que é ruim, certo? Porque isso está dentro da consciência da pessoa. Então, o homem pode ser mal, mas ele sabe qual é a consequência de ser mal, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é cada vez mais se aprofundar na nossa fé, conhecer as verdades da fé. A partir daí, você, com certeza, se você souber o que é, você vai escolher aquilo que é bom, né? Vai escolher o que é bom. Mas vamos continuar, então. Só quero fazer uma ressalva aqui. A minha mãe está aí participando, estava ouvindo. Aí, como eu falei assim, agora estou aprendendo a ser católico, mas não. Desde sempre, minha mãe catequizou, procurou catequizar seus filhos, fazer primeira comunhão, levando na igreja, nos direcionando ao catolicismo, né, dizendo aí da importância disso. Nós fomos religiosos. Eu não fui aquele católico fervoroso e tal. Nunca fui tão católico como sou hoje, né? Eu, sinceramente, né? Assim, eu não quero que ela pense, viu, mãe? E a educação que eu lhe dei? Aí, a minha, a meus irmãos, minhas irmãs, deu a todos nós, né? E assim eu acho que isso é muito importante em Aos relação sobrinhos também. É sobre isso também, né? Pois é, é muito importante isso para a gente passar para os nossos filhos, né? Claro que é. Os pais são os primeiros que devem catequizar os filhos. Mas não quer dizer que você não possa também conseguir. Por exemplo, meus pais nunca foram católicos, assim, de frequentar sacramentos, nada disso. Eles tiveram apenas, talvez, o hábito do interior, que é, né, seguir aquilo que a igreja no interior faz, né? Ela celebra a missa de vez em quando, um local distante, mas pelo menos assim, a gente foi batizado logo no começo, né? A gente não teve crise, não teve nada, certo? Então, não, eu comecei a frequentar a igreja quando já tinha uma idade já de 6, 7 anos, 8 anos, sei lá. E depois parei, e aí só voltei lá com os 40 anos de idade. Então, essas coisas são variações que existem na vida das pessoas. Então, a pessoa pode chegar e se converter lá no final da vida. Ah, Né? Tem uma parábola de Jesus que ele fala sobre o patrão que vai recolher operários, né, para trabalhar, né? E aí ele começa com lá do primeiro horário,
6 da manhã, depois recolhe outro 9 da manhã, depois outros lá no final da tarde, só trabalha 1 hora, mas todos eles, Deus dá o mesmo prêmio, né? E aí tem aquela inveja do primeiro que trabalhou mais horas, né? E vai dizer, como é que você está pagando igual ao que trabalhou somente 1 hora? É meu, eu dou como eu quiser. Você está com inveja de mim? Que eu estou sendo misericordioso? É interessante, assim, a pedagogia de Deus é diferente do ser humano, né? Nós não entendemos, na verdade, como é que funcionam as coisas. A inteligência de Deus é completamente diferente da nossa. Então, é como você diz, ó, o cara pode fazer mal a vida toda, mas Deus é misericordioso, ele perdoa, desde que a pessoa se arrependa, né? Ele vai dar o perdão, mesmo que você tenha passado a vida inteira fazendo coisa ruim, coisa errada. Mas se você se arrepende, né, você consegue a salvação. Se arrepende, pede perdão e reconhece Deus, ele vai te dar, com certeza, a salvação. Mas vamos lá, então, falando aqui, voltando a falar do livro de São Luís Maria, né? Necessidade da devoção a Maria. Qual o ponto central aqui que ele diz, né? Ele diz o seguinte, ó, Deus, ele quis vir ao mundo por meio de Maria, tá? E os grandes santos dizem, e ele quer que a gente continue a chegar a ele pelo mesmo caminho. Então, Maria foi o canal, São Bernardo fala isso, né? Que Jesus é a fonte, é a água da graça, né? Que veio até nós. Veio como? Veio por um canal, um aqueduto. Quem é esse aqueduto? Maria. E é pelo mesmo meio que a gente chega a ele. Ou seja, Maria foi o meio que Deus usou para que essa graça, a maior graça de todas, que foi Jesus, chegasse até nós. E certamente é através dela que a gente vai chegar a ele. É esse o ponto central, né, que ele coloca aí no livro. Tá? Então, veja, a encarnação, ela passou por Nossa Senhora. Né? E é claro que ela foi pensada lá, antes de criar o mundo, ela foi pensada. Antes de Deus criar o mundo, já pensou todo o projeto. Ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia porque ele deu liberdade para o homem. Né? E esse homem, o primeiro, ele ouviu o anjo mau, cedeu à tentação, e aí caímos, né? Através daí caímos no pecado, né? De origem. E Deus, então, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Por que os anjos maus, eles tiveram sua queda? Porque eles não aceitaram o projeto de Deus. Porque ia vir um homem, por meio de Maria, o ser a natureza humana do filho viria através de Maria. E o Lúcifer, que era o anjo mais luminoso que tinha, não aceitou isso, ele desobedeceu. Ele disse, não quero servir a nenhum homem, porque ele se considerava superior, ele é o soberbo. Né? Então, Maria, ela foi, né, o instrumento mais perfeito que Deus pode fazer. Né? São Bernardo falava assim, São Bernardo, que, aliás, São Boaventura, a obra-prima de Deus é Maria. Ele podia criar um mundo mais belo, mas não podia criar um ser tão perfeito como ela. Então, ele prepara tudo isso. Então, Maria, você vai no livro do Gênesis, você vai encontrar lá uma citação em que Deus diz que vai colocar inimizade entre a serpente, o demônio, e a mulher. Quem é a mulher? Maria. Você vai no livro do Eclesiástico e ele diz lá, se você pegar o texto que a igreja fala sobre, que a igreja usa, né, no, no dia de sábado, né, missa de Nossa Senhora, a parte do eclesiástico é voltada para Jesus, mas os santos dizem, os teólogos dizem que a gente pode aplicar a Maria. Então, lá no eclesiástico também a gente pode encontrar citações que se referem a Maria. Vai no Apocalipse, que é o último livro da Bíblia,
das Sagradas Escrituras, e vai encontrar São João falando que a mulher com 12 estrelas na cabeça, né, coroada com 12 estrelas. Quem que é essa mulher? É Maria. Então, assim, a economia de salvação, né, o que Deus usou para que a gente conseguisse ser salvo, passa obrigatoriamente por Maria. Deus escolheu assim. Né? A santificação das almas também passa por ela. Nossa Senhora, ela é tão perfeita, né? Ela tem todas as virtudes. Uma pessoa que nasceu sem o pecado original, né? Por mérito de Jesus, assim como diz lá a bula do Papa, né? Pelos méritos de Jesus, ela nasceu sem o pecado original. Ou seja, ela não teve o pecado original e nem pecado atual. Ela nunca pecou. Não teve a mancha. Então, você imagina uma pessoa, olha que coisa impressionante, né? Uma pessoa que não consegue olhar para os outros com olhar de crítica, não fala mal de ninguém, ajuda todo mundo, né? Intercede por qualquer pessoa. Olha lá nas bodas de Caná, né? O pessoal lá passando sufoco sem vinho. O que ela faz? Ela vai, pede ao filho para interceder por eles e diz ainda para eles, olha, faça tudo o que ele disser. E consegue ali, né, o primeiro milagre no Senhor, na ordem natural. Então, Maria, ela não é uma opção dentro do plano de Deus, mas ela é uma parte fundamental deste plano. Então, qual que é a missão de Maria? Ela é a co-redentora, né? Ela cooperou na vida de Nosso Senhor até nós. Imagina, tem uma meditação do santo, acho que Santo Boaventura também, que quando o anjo aparece para ela, né, o anjo Gabriel, ele diz assim, ave cheia de graça, né? Ou seja, um anjo se prostra para ela, dizendo assim, Deus, né, colocou todas as graças em você, né? E ela se assusta, aquele susto que ela tem, e só que ele não determina isso, ele pergunta a ela se ela aceita esse plano. E ela, como uma pessoa bastante humilde, bastante simples, bastante piedosa, né? Ela aceita. Ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a vossa vontade, a sua vontade. Ou seja, ela é corredentora, né? Ela cooperou de forma fundamental para que nosso Senhor viesse até nós. Imagina se eu só dizer assim, ficar com a expectativa, né? Aceita, 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 Maria, aceita, Maria. Eu achei engraçado isso. E ela continua cooperando na formação dos cristãos. Ela, na verdade, quantas e quantas aparições tem Nossa Senhora ao longo do tempo, né? Fátima, Lourdes, tantos outros lugares que tem aí, Medina da Nossa Senhora das Graças, né? Guadalupe, né? Em Anguera, foi Então, o comprovado? Em Anguera? Anguera? Anguera, a Anguera. igreja não reconhece essa aparição, né? É uma aparição particular para um tal de Pedro, mas que é bem, assim, esquisito o negócio. Então, a igreja não reconhece, né? Apesar de ele mostrar vários sinais lá que são muito, assim, parece ser verdadeiro, né? Mas a igreja não reconhece. Existem muitas aparições que estão ainda em discussão. Por exemplo, Medjugorje é uma que está em discussão, porque parece que os videntes lá, né, cometeram algumas coisas erradas e tal. Tanto é que o Vaticano diz para não
não seguia aquele negócio. Então, tem vários locais que apareceu aí que alguns já são bem evidentes e claros, como o Milagre de Fátima mesmo. Esse é um dos maiores, se não a maior, né, das aparições da Senhora, e que ficou assim bem claro, não só para os pastorinhos, mas também para as pessoas que estavam acompanhando, né? O Milagre do Sol mesmo foi algo assim bem visto por mais de 50 pessoas, né? O Sol se movimenta, se aproxima. Das graças. Isso, então ela continua cooperando na formação dos cristãos, né? Ou seja, a gente precisa dela para a gente poder continuar nesse caminho de procura de santidade, né? Então, ele diz, ela é a forma de Deus, ou seja, as almas precisam ter Maria como seu modelo, como sua forma. Quer dizer isso? Ou seja, uma pessoa que tem todas as virtudes em grau excelente, né? Humildade, paciência, fé. Então, todas as virtudes Maria tem. E ela é modelo não só para as mulheres, mas para os homens também, porque ela tem as virtudes, né? E os grandes santos, né, conhecem essas virtudes de Nossa Senhora. Eles, claro que eles tinham, né, uma devoção cada vez mais aprimorada nesse sentido, né? Santa Teresinha, por exemplo, quando a mãe dela morreu, ela morreu cedo, já tinha 3 anos de idade, a irmã mais velha passou a ser a mãe dela, para adotar como mãe, só que a irmã entrou também ela entrou para o convento, né, antes dela, e ela ficou meio que perdida. Então ela vai e pede para Nossa Senhora para ser a mãe dela, né? Ela faz, ainda pequena, ela faz esse, esse pedido à Nossa Senhora, né? Então, os grandes santos têm essa graça, né, de conhecer, de viver essas coisas da religião muito mais que nós. Por quê? Porque são desapegados das coisas, né? Eles veem as coisas da Terra como coisas que são transitórias, passageiras, que não ajudam muito, né? Se não for coisa para poder nos aproximar de Deus, não vale a pena, então, a gente se ligar a isso. Então, Maria, ela é a forma de Deus. Então, a ideia que ele deixa bem clara, bem forte, é quem se entrega a Maria é transformado mais rapidamente em Cristo. Porque Maria, o que ela faz? Ela leva as almas para Cristo. Ela é a ligação entre os homens e Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, mas Maria é uma mediadora entre o homem e Jesus. Então, assim, a gente, quando. Imagina você chegar até Deus, né, e buscar a Deus. Se a pessoa tiver muito conhecimento, muita condição, ela fica com um certo receio ali, né? Mas se ela vai através de Maria, que é uma pessoa humana, e bastante humana, é mais fácil para essa pessoa, sabendo que ela, obviamente, é um caminho para chegar a Jesus. E aí ele fala sobre falsas devoções. Existem várias devoções que são feitas de forma errada. Por exemplo, existe uma devoção chamada de devotos críticos. O que é devoto crítico? É aquelas pessoas que acham que tudo é exagerado, né, que você talvez estivesse fazendo, exaltando muito uma pessoa, né, como Nossa Senhora, uma pessoa humana, e começa até a fazer tanta crítica a esse negócio que acaba até rejeitando a devoção. São pessoas mais vaidosas, mais, né, soberbas. E existem os devotos escrupulosos. Esse aqui já é um pouco. O que ele tem? Ele tem um medo de exagerar a devoção a Maria e diminuir a devoção ao Nosso Senhor. Esse é o escrupuloso. É que também está errado. E existem devotos exteriores que só têm práticas externas. Aquele cara que quer mais, aquelas pessoas que querem mais, assim, mostrar uma imagem que é devota. Né? Existem essas pessoas, claro que existem. Os devotos presunçosos, uma devoção presunçosa é aquele
ele vive no pecado e confia inteiramente em Maria, ou seja, ele não se desapega de fazer as coisas, as ofensas, né, a Deus, mas ele confia em Maria, achando que vai dar tudo certo. Ou seja, presunção, né? Os devotos inconstantes é aquele que fica, né, flutuando ali. Ó. Ora ele é devoto, ora não é. Aquela pessoa meio inconstante ali, né? Meio sem uma consistência. Existem os devotos hipócritas que usa a devoção por aparência, né? É parecido com o devoto exterior, mas é a hipocrisia que fala uma coisa, mas, né? Ou mostra uma coisa, mas no fundo, no fundo não é. Os devotos interesseiros, esses aí é aqueles que só vão buscar benefícios materiais. Eu conheço alguns assim, né? Só pensam no interesse próprio, tá? Não buscam a Deus. Mas a devoção a Maria, no final das contas, o que é a devoção? A devoção é algo que leva até Deus. Então, não é um interesse próprio. Então, assim, nem toda devoção ela é verdadeira. E aí é preciso ter discernimento. Esse plano que São Luís de Maria criou, ele leva a gente a uma contemplação, a gente a um conhecimento melhor de si mesmo, de Maria e de Jesus, tá? Com as orações próprias, para a gente poder discernir bem o que é essa devoção. Depois de falar então sobre as falsas devoções, ele então comenta sobre qual é a verdadeira devoção que a gente deve ter com Maria. Então, ela deve ser uma devoção interior, ou seja, nasce de nós, do nosso coração, da nossa alma, algo que vem de dentro. Né? Deve ser uma devoção confiante, ou seja, ela confia, ou seja, a pessoa confia que a gente vai chegar a nosso Senhor por meio dela. Né? É uma devoção santa, por quê? Porque ela leva a gente a se afastar do pecado. Então, não é só não pecar de forma grave, não. É também se afastar do pecado leve, não pecado venial. Por quê? Porque ele também desagrada a Deus. Também ofende a Deus. É claro que a gente, como nós temos uma natureza pecaminosa, a natureza que cai, né? Mas a gente tem que levantar. E ela é quem nos ajuda a fazer isso. Ela está sempre ali. Imagina uma mãe, né? O filho, quando o filho está doente, o que o filho faz? Corre para a mãe para pedir o remédio. É o que faz Nossa Senhora. Um filho doente do pecado, ele vai buscar a mãe dele, Nossa Senhora, né, para que ela ajude a sair daquele problema, né, sair daquela situação. A devoção precisa ser constante, ou seja, não é sentimental, é uma coisa realmente de fé, né, de confiança. Não é uma coisa de sentimento. E também não é uma coisa desinteressada. Ou seja, não é uma coisa interesseira, é uma coisa desinteressada. Não vai buscar vantagem para si próprio. No fundo, vai buscar o próprio Deus. Toda devoção, no fundo, ela vai levar até Deus. Então, a essência, né, da verdadeira devoção é transformar a vida da pessoa. É sair de uma situação de pecado, né, e para uma vida santa. O que o Padre Jair sempre fala nas homilias dele? Deixar o pecado e procurar uma vida santa. É isso que a gente precisa fazer. Então, Maria, ela é o caminho mais fácil, mais curto e mais seguro. Por que ele considera que é o caminho mais fácil? Porque Maria facilita o caminho. Tá? Maria é a mediadora, né? Ela nos dá a graça. Todas as graças passam com Maria. Se você pede a um santo, essa graça veio de Maria para esse santo para depois chegar até nós. Então, Deus, ele escolheu
Nossa Senhora para nos dar a graça. Então, Deus Pai nos dá as graças por meio de Maria. Por que isso? A gente afirma isso? Por que os santos afirmam isso? Ora, Jesus veio por meio de quem? A grande graça que chegou para nós veio por meio de Maria. Por que as outras graças não seriam assim? É bem lógico isso. É o caminho mais curto porque acelera o crescimento espiritual. O caminho mais seguro porque protege dos erros. Então, Nossa Senhora nos protege, né? Ela é a grande combatente aí contra os nossos inimigos, né? Principalmente o demônio que corre dela, né? Então, sobre isso, ela faz uma comparação que diz assim, é o caminho direto, ou seja, o caminho direto, né? Que a gente quer ir até Deus direto. Ele é difícil e cheio de perigos, mas com Maria, ele é mais protegido e é melhor guiado. Tá? Então, quando Maria intercede por nós ao Filho, a Jesus, né, o que acontece? Ele atende logo de cara. Né? Nas bodas do Pilato ficou claro isso. Né? Ele disse, não, não é minha hora ainda. Mas ela disse, faça o que ele disser. Então, aconteceu o milagre. Ele atendeu a mãe. Então, esse método dele, né, essa consagração total a Jesus com Maria, que é o centro, né, desse livro de São Luís, consiste em fazer uma entrega total nossa, ou seja, nosso corpo, alma, bens materiais. Então, assim, quando você vai vestir uma roupa, ele, ele sugere, pergunte assim, Nossa Senhora vestiria essa roupa? Né? Quando você vai comprar alguma coisa, você pergunta, Nossa Senhora compraria isso? Tá? Então, esse é o aspecto. Se você, toda vez que for fazer algo, se perguntar a si mesmo se ela, Nossa Senhora aprovaria isso. Então, veja, pessoas que se consagram a Nossa Senhora e continuam vestindo roupas imodestas, roupas com decotes e saem, né, para a rua, não está ainda cumprindo a consagração que se propôs a fazer. Né? Então, assim como se você compra um bem, você diz assim, este bem não é meu, este bem é de Nossa Senhora. É assim, uma entrega total, gente. É um negócio bem interessante. Todos os méritos que a gente tem, não, César falou sobre os méritos, eu não tenho mérito, será que eu mereço? Na verdade, nós não merecemos nada. Na verdade, se a gente fosse fazer um exame de consciência bem, assim, profundo, a gente ia dizer que a gente merece o inferno. Entretanto, né, como Deus nos coloca instrumentos para que a gente possa não ser condenados, né, como, por exemplo, uma confissão, oração, sacramentos, a devoção à Nossa Senhora, né, que é uma coisa que a gente está falando bem aqui, certamente ele vai ouvir. Nossa Senhora vai interceder por nós. Então, quando você fizer uma sugestão que ele disse, você vai fazer uma comunhão, você pede a Nossa Senhora para que você receba pelo mérito dela, pela dignidade dela, e ofereça essa comunhão para ela. Quando vai se fazer uma caridade, você oferece aquele mérito daquela caridade para ela, porque ela vai saber usar isso, né, da forma como ela achar melhor. Ela sabe muito mais que qualquer pessoa, que muitas pessoas, do mundo todo, quem precisa do quê. Então, tudo nosso, tudo passa a pertencer a Deus, só que por meio de Maria. Maria é o instrumento para isso. Então, não é uma coisa assim, é parte, vou fazer essa parte aqui, vou fazer só isso. Não, é tudo.
Tudo que a gente fizer, tudo que a gente usar, comprar, qualquer coisa que a gente fizer, oferecer a Maria. E ela sabe como usar esses méritos. Quais são os efeitos da consagração Nossa Senhora? A alma experimenta humildade profunda. Você passa a ser uma pessoa mais humilde quando começa a exercer, a praticar essas coisas que ele sugere que a gente faça, né? Essa entrega total. Então, a pessoa passa a ser mais humilde, passa a ter mais confiança em Deus, uma confiança mais forte, mais completa. Então, tudo o que acontece com a pessoa, mesmo que a gente enxergue uma coisa ruim, uma doença, uma dor, né, uma enfermidade, um projeto que não deu certo, né? Tudo isso é visto como uma coisa que Deus quis que acontecesse dessa forma, porque Ele sabe o que é melhor. Tudo concorre para aqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que seja algo que a gente veja que é algo para a gente. Nossa visão é ruim, tá? Na nossa visão é ruim. Mas, confiando em Deus em tudo, a gente vai depois lá na frente enxergar que isso tinha um propósito, tinha um objetivo que a gente não via. A gente vai se desapegar das coisas, das criaturas. Então, passa a ser uma pessoa mais desapegada, né? Porque o que faz a gente ficar preso nessa questão de caminhar, de buscar a santidade, é o apego às coisas materiais, apego às criaturas. Os santos, eles já tinham isso. Por que você, assim, os santos tinham livre-arbítrio? Sim, tinham, como todo mundo ser humano tem. Só que eles renunciavam a muitas coisas. Eles tinham desapego das coisas, porque eles viam, né, algo muito mais claro na frente, né, algo mais algo muito melhor do que as coisas que estão aqui no mundo, né? Enxergavam de forma diferente da gente. Então, quando a pessoa está vazia de si, está desapegada das coisas, ela começa a se encher de Deus. Então, Deus, ele gosta de uma pessoa, ele quer estar numa pessoa que está desapegada de si própria, que está vazia de si. É ele preenche. E aí a pessoa começa um processo de santidade bem mais rápido. E Maria, ela age dentro da pessoa, né? Formando Cristo na pessoa. Então, o objetivo de Maria é formar no ser humano Jesus Cristo. Então, quando São Paulo dizia assim, vivo não eu, mas Cristo que vive em mim, o que era isso? Era uma pessoa desapegada de si mesma, né? Que só via, né? Algo mais vida eterna, né? Mais preocupado com as coisas de Deus, né? O que Deus pediu para ele fazer, mesmo que ele sofresse naufrágio, chicotada, prisão, esbofeteado, tudo, né? Tudo. Ele não desistia. Então, Maria agindo nessa pessoa. Nos últimos tempos, né? Ou seja, a gente chegando aqui nossa época, a visão profética de São Luís é Maria terá um papel ainda mais forte. E Maria vai agir cada vez mais. Vão surgir novos apóstolos de Maria, né? Já tivemos muito no passado. Vai começar a ter mais. E qual é o objetivo, então, da gente conhecer mais Nossa Senhora, se devoto a ela? É que a gente passe a ser apóstolo dela, né? Falar para as pessoas. A gente precisa ter mais devoção a ela. Porque Jesus veio a primeira vez por Maria. A segunda vez vai ser também por ela. É o que eu afirmo os santos. Os santos afirmam isso. Tá? Então, serão pessoas firmes, fiéis e combativas espiritualmente. Então, a gente vai ouvir uma pessoa falar mal de Nossa Senhora e tem que ir lá e combater de imediato. Não ter essa questão do respeito humano. Os santos, quando ouviam coisas contra Nossa Senhora, eles combatiam de forma
às vezes até veemente, como São Luís, como Santo Inácio Loyola, por exemplo, quase matam um cidadão lá que xingou Nossa Senhora. Ele só não fez isso porque Deus não permitiu, mas era a vontade dele fazer isso. Então, Maria, ela tem esse objetivo, preparar as pessoas, né, preparar essas almas para enfrentar o mal. Tá? Então, Maria tem também um papel muito mais forte agora, nesses tempos que a gente vai se aproximar, né, cada vez mais do fim dos tempos. Bom, quais são as práticas exteriores e interiores? Então, ele cita no livro práticas concretas. Então, quais são as práticas exteriores? Oração, tá? Em especial o terço, o rosário, né? O ofício, tá? O ofício da Senhora, que é interessante fazer todos os sábados, a ladainha da Senhora, né? A consagração formal a ela. Então, escolher um dia dedicado a ela e fazer uma consagração neste dia, ou seja, aquela consagração que você faz 33 dias de preparação. Por que esses 33 dias? Esse número tem a ver com a idade de Cristo, né? Viveu 33 anos aqui na Terra. A devoção interior, que é mais importante do que a exterior, é um espírito de dependência de Maria. Ou seja, a pessoa ela passa a ser dependente. Tudo que ela fizer, ela vai sempre submeter à Senhora. O que ela veste, o que ela come, o que ela fala, o que ela. Sabe? Tudo que ele vai fazer, ele vai se submeter a Maria. Tem uma intenção pura, tá? Uma união constante com Deus. Então, são essas práticas interiores que ele cita. Ou seja, o interior, é claro que ele é mais importante, né, do que o exterior. Porque senão, o exterior você só faz se você tiver uma prática interior. Tá? Se a pessoa faz exterior, é aquela devoção, né, ruim, aquela devoção falsa que ele chama de devoção só exterior. E aí a preparação da consagração, né, como é que é esse caminho? Ele faz 10 dias, são 10 dias conhecendo a si mesmo, então ele ora, né? Ele faz uma oração de conhecimento a si mesmo, faz uma meditação. E uma das coisas que a gente acha que não, mas é difícil a gente saber quem somos nós mesmos. Você fazer uma introspecção e conhecer você mesmo. Por quê? Por que é difícil? Né? Porque a gente se engana com a gente mesmo. Pense assim, quando alguém te pede, defina você próprio, você vai acabar falando coisas que você não é. Então você precisa se desapegar, né, das coisas, desapegar de si mesmo, que a gente tem uma tendência de se valorizar. É aquela questão do pecado que a gente tem ali, né, aquela natureza pecaminosa que a gente tem. Então você passa um período conhecendo a si próprio, depois um outro período, 10 dias de conhecimento de Maria, né, com orações próprias, depois o último conhecimento de Cristo, tá? Isso, é claro, né, vai incluir algumas orações aí, né? Ladainha, orações ao Espírito Santo, oração a Jesus Cristo, o Stella Maris, né? Mais Stella. Faz a reflexão, renúncia do pecado. Após a consagração, que na verdade é só o começo, né? Não é o fim. Muita gente pensa e faz errado porque acha que é o fim, acabou. Não, ao contrário, é o começo. Porque a alma deve fazer o quê? Viver tudo com Maria, agir com Maria, pensar com Maria. Ou seja, Maria vai ser mais participativa na vida dessa alma. Oferecer tudo a Maria. Então, como eu falei, né, você vai fazer uma comunhão, oferece a Senhora. Vai fazer uma caridade, oferece a Senhora. Tá? Então, você está ali numa vida muito mais íntima com Maria. É uma vida que vai ser transformada por esse processo de consagração.
Bom, São Luís também ensina que Maria é o caminho escolhido por Deus, né? Como tudo que a gente falou aqui, que essa devoção, ela realmente exige uma transformação interior, ou seja, uma mudança, né, de hábito, mudança de comportamento. E essa consagração é o ponto mais alto dessa devoção, ou seja, você escolher aquele dia e fazer aquela consagração formal, né? Você vai até uma imagem da Senhora, tem um texto de consagração por ela, que está lá no final do livro, e você estabelece isso e você faz isso como compromisso. Então, o objetivo final é o quê? Santidade e união com o perfeito de Deus. Então, sempre é isso. Nossa Senhora, ela nos leva até Deus. O que ela quer fazer? Formar Jesus dentro de nós. Né? Ou seja, essa união entre a alma, a nossa alma e a alma de Jesus. Qual que é a prática? Reforçando aqui. Recitar o texto ou o rosário, né, diariamente. Ladainhas, o ofício. Por exemplo, época de data de Nossa Senhora. Novenas, por exemplo. Vamos ter aqui dia 24 de maio, né? Nossa Senhora Auxiliadora. Então, de 15 a 23, faz a novena para ela. Tá? Nossa Senhora de Fátima, de 2 a 11, né? São 9 dias. Não, a 12, né? De 3 a 12, fazer uma novena Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, são práticas que ajudam a gente a viver mais, né, essa questão de consagração à Senhora. Tem em casa um pequeno altar, um altar com a imagem de Nossa Senhora, né? E aí, neste mês, por exemplo, fazer nessas orações de mês com Maria, lembra que são graças que ela nos concede, né? Então, é uma graça especial. A igreja nos dá, inclusive, indulgências para isso, se a gente fizer isso todos os dias do mês, né? Então, é praticar aquilo que a igreja sempre fez no passado, ou seja, oferecer o mês de maio, né, os 31 dias de mês de maio, fazendo essas ações para poder nos aproximarmos cada vez de Nossa Senhora. Colocar flores, acender velas, fazer penitência, jejum, caridade e oferecer a Nossa Senhora. Meditar sobre as glórias de Maria. Então, você tem vários livros muito bons, o livro de Santo Afonso, né, as glórias de Maria. Vale a pena adquirir esse livro, né? E tantos outros que tem aí sobre ela. Ou seja, aumentar este amor filial na Senhora. Porque quanto mais a gente se aproximar de Nossa Senhora, mais a gente está se aproximando de Deus, mais a gente está se aproximando de Nossa Senhora. A devoção em Maria, então, é um modelo de fidelidade a Deus. Então, é isso, né? A gente tem aí todas essas práticas importantes para poder a gente crescer nesse amor. Porque a prática, a devoção, o que é a devoção? É uma forma, um meio, né, de se aproximar cada vez de Deus, porque o objetivo final da devoção é Deus, né? E aí que vamos concluir com essa oração aqui, ó. Devo fazer todo mundo junto aí, está tudo aqui na tela, então vamos fazer para a gente concluir, ó. Bendito seja Deus. Bendita seja excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Seja excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua santa e imaculada Bendita a sua santa e imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito o nome de seu imaculado e doloroso coração. Bendita a sua pureza virginal. Bendita a sua divina maternidade. Bendita a sua divina maternidade. Bendita a sua mediação universal. Bendita a sua mediação universal.
Bendita as suas lágrimas e as suas dores. Bendita as suas lágrimas e as suas dores. Bendita as graças com que o Senhor a coroou, Rainha do céu e da terra. Bendita as graças com que o Senhor a coroou, Rainha do céu e da terra. Glória a Maria Santíssima, Glória a Maria Santíssima. filha primogênita do Pai. Filha primogênita do Pai. Glória a Maria Santíssima, Glória a Maria Santíssima, Mãe Imaculada do Filho. Mãe Imaculada do Filho. Glória a Maria Santíssima, Glória a Maria Santíssima, Esposa virginal do Espírito Santo. Esposa virginal do Espírito Santo. Virgem Santíssima, Virgem Santíssima, minha boa e eterna Mãe, minha boa e eterna Mãe. eu vos amo pelos que não vos amam, Eu vos amo pelos que não vos amam. eu vos louvo pelos que vos blasfemam, Eu vos louvo pelos que vos blasfemam. entrego-me totalmente a vós, Entrego-me totalmente a vós. pelos que não querem reconhecer-vos por sua mãe. Pelos que não querem reconhecê-lo. Ave Sempre Maria, cheia Ave de Maria, cheia de graça. convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, era isso que eu tinha para comentar a respeito desta devoção. Alguma coisa que a gente puder, alguém quer comentar alguma coisa? Vou perguntar. Sensacional, muito elucidativo, gostei. Parabéns aí, Carlos Gilberto. Deus abençoe meu filho Cláudio. Amém, mãe. Boa semana a todos.